Fala gurizada, tudo bem com vocês? Se tu não me conhece, muito prazer, meu nome é Ricardo, sou analista de valores mobiliários, seja muito bem-vindo ao Quebrando a Poupança. Nesse canal a gente fala sobre investimentos e educação financeira, tá bom? Hoje, conforme eu prometi no último vídeo, o assunto é juros compostos. Eles que são o segredo dos grandes investidores, tá? Então, se tu não entende muito bem como eles funcionam, fica comigo nesse vídeo até o fim, que vai ficar mais claro. Mas antes da gente começar, como é de praxe, eu vou pedir que tu curta já esse vídeo e se inscreva aqui no canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas afinal, o que são os juros compostos? Bom, o regime de capitalização composto, popularmente conhecido como juros compostos, é aquele que os juros, a taxa de juros, incide sobre o valor do principal e também dos juros dos períodos anteriores. Ricardo, isso significa que sempre os juros compostos vão ser melhor que os juros simples? Sim e não. Não porque matematicamente existe, a condição de o período sendo inferior a 1, os juros simples eles são mais vantajosos. E sim, porque no mercado de investimentos, nos nossos produtos financeiros, tu não vai encontrar um investimento com um período inferior a 1 para fazer a aplicação, certo? Então, tendo isso em mente, se tu encontrar por acaso na tua corretora, no teu banco, um período que seja inferior a 1, liga um alerta, e pesquisa melhor. Talvez esteja confundindo com o período de capitalização, são coisas diferentes, tá bom? Então, cuidado. No regime de juros compostos, se ele for menor do que 1, o período, os juros simples são mais interessantes. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para aquele exemplo que a gente usou no vídeo dos juros simples, tá? E se tu não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui o card para aquele vídeo para tu voltar lá e entender bem o conceito, certo? Mesmo exemplo, uma aplicação de R$1.000 aplicados a 10% ao ano durante um período de 10 anos. Bom, então o que a gente vai ter? No final do primeiro período, a gente vai ter o valor acumulado de R$1.100. Rigorosamente o mesmo valor do exemplo dos juros simples. Isso porque os juros incidiram em cima dos primeiros R$1.000 que a gente tinha aplicado. Agora, no segundo período, no final do segundo período, é que a gente começa a ver a diferença dos juros compostos trabalhando ao nosso favor, tá? Por quê? Porque no final desse segundo período, a gente vai ter um total acumulado de R$1.210. Se tu lembrar, no exemplo do vídeo dos juros simples, o que a gente tinha no final do segundo período eram R$1.200, certo? Esses R$10 de diferença só apareceram aí, por quê? Porque os juros do primeiro período, renderam juros também, certo? Então, os R$100 do primeiro período renderam 10%, logo eles renderam R$10. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a fórmula dos juros compostos para entender onde que está a grande diferença na hora que a gente vai comparar juros simples e juros compostos, tá? Então, se tu prestar atenção na fórmula dos juros compostos, tu vai ver que os juros são o capital investido multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao período menos 1. E para a gente saber o acumulado, a gente tem que fazer o capital investido multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Tá bom? Agora, seguindo a mesma receita do vídeo anterior, vamos tentar ver o que acontece no 10º ano. O nosso total acumulado do 10º ano vai ser então os R$1.000 que a gente aplicou
multiplicados por 1,10, né, que é o 1 mais 10%, elevado à 10ª potência. Isso vai nos dar um valor de R$ 2.593,74, certo? Agora vamos comparar o que acontece ao final de no final dos 10 anos em cada uma das situações, juros simples e juros compostos. Nos juros simples, a gente tinha acumulado um total de R$ 2.000, certo? E nos juros compostos, então, a gente acumulou 2.593,74. Isso nos dá uma rentabilidade adicional de 29,7%. Isso é coisa pra caramba, tá? Agora a gente pode brincar aqui e entender. Vamos ver assim, quanto tempo eu demoraria para chegar com os juros simples nesse valor, num valor próximo a esse que a gente chegou no 10º ano dos juros compostos, beleza? Olha só, a gente chegaria no valor de R$ 2.600 no 16º ano. Ou seja, com o regime dos juros simples, a gente teria que esperar 6 anos a mais para chegar nesse valor, né? Superar o valor do 10º ano de 2.593,74. Só que o que aconteceria com os juros compostos nesse 16º ano? A gente teria aí um investimento, né, um acumulado de R$ 4.594,97. O que isso nos mostra? Nos mostra que a diferença entre os juros simples e os juros compostos, ela só aumenta com o passar do tempo, né? Quanto mais períodos a gente tiver, maior vai ser essa diferença, beleza? Agora lembra que para finalizar o vídeo anterior, a gente fez, né? A gente estendeu o prazo de investimento para 40 anos. Vamos fazer a mesma coisa para esse exemplo nos juros compostos. O que vai acontecer? Os juros rendem tanto que aqueles R$ 1.000 que a gente investiu a 10% durante 40 anos se transformaram em R$ 45.259,26. Se lá no juros simples a gente tinha tido uma rentabilidade, né, um acumulado de R$ 5.000, sendo que 4.000 eram de juros, a gente está falando aqui de um valor que é 9 vezes maior pelo fato da gente ter usado os juros compostos. Bom, deu para perceber que os juros compostos, eles realmente são algo que tem muito poder nos nossos investimentos, certo? Mas tem uma situação que eu não te contei antes, em que os juros simples são mais vantajosos para a gente, que é quando a gente está tomando dinheiro emprestado, está pegando algum empréstimo, está fazendo alguma negociação, certo? Por quê? Porque, como a gente viu, se a gente recebe menos juros investindo ao regime de capitalização simples, a gente também acaba pagando menos juros caso a gente consiga achar no mercado um empréstimo com juros simples, certo? É essa característica da composição dos juros que faz a gente ouvir aquelas histórias. Ah, o fulano pagou 3 vezes o valor do apartamento dele num financiamento de 30 anos. Ou pagou 2 vezes o valor do carro por causa dos juros, tá? Tenham sempre isso em mente na hora de investir o dinheiro e na hora também de tomar dinheiro emprestado, beleza? Gurizada, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem.